Olá pessoal, seja bem-vindo. Nesse vídeo será uma apresentação do programa da Física e Biofísica. Nós vamos fazer um curso completo nesse canal falando da Física e Biofísica, não só para esses conteúdos. O canal é de uma forma geral para medicina e ciência de saúde. Então é só ficar ligado ao canal porque vai ter muitas cadeiras presentes nesse canal e alguns conteúdos que irão te surpreender. Esse vai ser o nosso programa do ensino dessa disciplina de Física e Biofísica. Primeiro, eu vou apresentar as unidades que nós vamos estudar e seus objetivos para esse vídeo. Nós temos aqui a primeira unidade, que vai ser Introdução ao Estudo da Física. Nessa unidade, nós vamos fazer a apresentação do programa e das normas da disciplina, e também vamos falar da introdução ao estudo da física e seus métodos de estudo. Também vamos falar de ramos, aplicação e importância do estudo da física. Vamos falar da relação da física com outras ciências, incluindo a medicina. E também vamos falar da estrutura, constituição, estado e propriedade da matéria. Então, toda essa unidade, vamos falar desses conteúdos com esses objetivos que seguem. Primeiro, vamos ter que conceituar a física como uma ciência, depois conhecer os métodos de estudo usados na física, vamos conhecer os ramos e a importância do estudo da física, vamos conhecer a relação e a aplicação da física, incluindo na medicina. Também vamos conhecer a estrutura, constituição, estado e propriedades da matéria. Para além disso, nós vamos falar alguns conceitos fundamentais da física, que são conceitos indispensáveis que temos que dar a cobertura para a compreensão da matéria no seu todo, porque são termos ou terminologia que nós vamos usar durante essa cadeira. E depois disso temos aqui a unidade 2. Nós vamos falar de grandezas físicas e unidades padrões ou unidades no sistema internacional. E nessa unidade, como conteúdos, vamos falar de grandezas físicas e suas unidades, grandezas fundamentais e grandezas derivadas. Nós vamos diferenciar isso. Também vamos falar de grandezas escalares e vetoriais. Também vamos falar de medição de uma grandeza física. Tudo isso terá como objetivo de estudar as grandezas físicas, explicar a relevância das grandezas físicas no geral e para a medicina, porque também na medicina vamos usar algumas grandezas físicas para o corpo humano. E temos aqui converter as grandezas para múltiplos e submúltiplos. Também vamos resolver alguns exercícios relativos a grandezas físicas. Então, essa vai ser a segunda unidade. A terceira unidade, nós vamos falar da mecânica. Sabemos que a mecânica se divide em 3 áreas principais. Na mecânica, primeiro nós vamos falar da cinemática, depois vamos falar da dinâmica, depois vamos falar de estática e por fim vamos falar de biomecânica. Nós temos mecânica geral da física e temos biomecânica, pois essa trata-se de física e biofísica. Nós sabemos que a cinemática estuda os movimentos sem considerar as suas causas ou sem se preocupar com as causas. Dinâmica só vai estudar as causas do movimento. Estática vai estudar equilíbrio dos corpos. Enquanto que a biomecânica vai ser biocinemática, biodinâmica e bioestática. Tudo ao mesmo tempo, pois mecânica ela engloba todos esses índices. Nós vamos falar um pouco qual é a importância do estudo da cinemática para a medicina, a importância do estudo da dinâmica para a medicina e estática para a medicina. Então, são conteúdos muito essenciais que você não pode perder. Por isso, se você ainda for novo, se inscreva nesse canal, ative o sino de notificação, deixa o seu comentário, diga estou ligado ao canal. Então, o objetivo de estudo da mecânica vai ser exatamente estudar o movimento dos corpos, também explicar as causas do movimento ou de repouso dos corpos e também conhecer as leis de Newton e suas aplicações, compreender as condições do equilíbrio dos corpos e resolver alguns exercícios relativos à mecânica. Também vamos ter que conhecer as condições de equilíbrio do corpo humano, por isso lá vamos ter a biomecânica. E na unidade 4, vamos falar de hidrostática. Na hidrostática, vamos falar de massa específica de um corpo, também pressão nos sólidos, vamos conceituar ou dar conceitos básicos de
de pressão atmosférica, princípio fundamental da hidrostática, vamos conhecer os princípios de Pascal, vasos comunicantes, princípio de Arquímedes, variação de pressão no corpo humano. Como objetivo da unidade, vamos conceituar o que é hidrostática, o que é pressão atmosférica, o que é pressão hidrostática. Também vamos compreender a relação entre a pressão. Temos pressão atmosférica, pressão, por exemplo, nós estamos a ver aqui pressão hidrostática, então vamos compreender a relação entre eles e também compreender o princípio de Pascal e Arquímedes. Também vamos estudar as condições de equilíbrio de um corpo, seja um corpo na água ou mesmo condição de equilíbrio de um corpo no contexto geral. Também vamos determinar a pressão sanguínea do ser humano. Isso vai ser muito fundamental para a medicina. E daí, na unidade 5, vamos falar de termometria e calorimetria. Nós já sabemos que termometria tem a ver com a temperatura e calorimetria tem a ver com o calor. Essas duas grandezas são diferentes e vamos falar muito na termometria e calorimetria. E os conteúdos que vamos tratar vão ser exatamente sobre a noção da temperatura, termômetros e escalas termométricas. Vamos fazer algumas conversões das escalas termométricas. E nessas conversões das escalas termométricas, vamos aprofundar, pois podemos ser dado qualquer escala termométrica e vamos ser capazes de fazer conversão com escalas já existentes. Isso vamos falar muito nessas conversões. E também vamos falar da quantidade de calor sensível e calor latente dos corpos. Vamos resolver alguns exercícios que têm a ver com esse tipo de matéria. E na unidade 5, nós temos como objetivos saber conceituar a temperatura, que é fundamental para a medicina, conhecer as escalas termométricas, também é fundamental, compreender a relação entre a temperatura e o calor, calcular a quantidade de calor, seja calor sensível ou mesmo calor latente, e conhecer as categorias da temperatura do corpo humano, certo? E conhecer os estágios da temperatura do corpo humano. E daí vamos falar na unidade 6 sobre acústica. Nós, na acústica, vamos falar de ondas sonoras, vamos falar do som, vamos falar de nível de intensidade auditiva, vamos falar do ouvido humano. Então, o objetivo da acústica é exatamente conhecer a relação entre ondas e sons. Também vamos compreender os diferentes níveis sonoros, vamos conhecer as componentes do ouvido humano, vamos determinar intensidade sonora, capacidade auditiva e o limiar auditivo. E também vamos explicar o uso da acústica no diagnóstico e tratamento de paciente, isso na medicina. E depois disso, na ótica, nós vamos falar o que é luz, fontes luminosas e corpos iluminados. Além disso, vamos falar da composição do olho humano, vamos falar de defeitos da visão, vamos falar de lente e óculos, diferenciar o que é lente e o que é óculos. E, como objetivo da disciplina, nós vamos saber os conceitos de ótica, luz, fontes luminosas, corpos iluminados. Além disso, vamos conhecer a composição do olho humano, vamos conhecer os defeitos da visão e sua correção. Vamos compreender as diferenças entre espelho e lentes. E depois vamos na 8ª unidade, onde vamos falar de eletricidade e magnetismo. Nessa unidade, nós vamos falar muito mais de lei de Coulomb, vamos falar de potencial elétricos e energia potencial, vamos falar de choques fisiológicos, vamos falar de eletroterapia, vamos falar de magnetoterapia. E como objetivos dessa unidade, nós vamos saber aplicar a lei de Coulomb para a resolução de exercícios, vamos determinar potencial elétrico e energia potencial, vamos explicar o uso da eletricidade no diagnóstico e tratamento de pacientes, isso já na medicina. E daí vamos na 9ª unidade, que vamos falar da física atômica e física nuclear. Nessa unidade, vamos falar muito sobre os raios X, suas propriedades, utilização e muito. Também vamos falar da radiação alfa, beta e gama. Vamos falar de radiações ionizantes no contexto geral. E também vamos falar da radioterapia. Vamos falar de efeito de radioterapia. Como objetivos dessa unidade, vamos explicar o uso de raios X na medicina, conhecer os efeitos da radiação nos humanos,
determinar a intensidade radioativa dos raios. E a última unidade, nessa unidade, nós vamos falar de conteúdo relevante da física geral e biofísica. Vão ser conteúdo relevante da física geral e biofísica que podem ajudar na admissão aos exames ou resolver qualquer tipo de questão. Então, nessa unidade, nós vamos resolver muitas questões, incluindo algumas fichas que nós já preparamos para si, e daí vai ser o fim da cadeira. A cadeira tem algumas referências bibliográficas, tem essas bibliografias que vamos usar, também tem mais bibliografia que vamos usar. Então, vai ser isso referente a essa cadeira. Esse é o programa da física e biofísica, ou seja, da física e física médica. Então, é isso, pessoal, quanto ao vídeo de hoje. Se você gostou da ideia, por favor, peço para que se inscreva e ajude no crescimento do canal. É tudo, até o próximo vídeo.